A paz do Senhor Jesus, queridos professores, como é que vocês estão? Eu sou tia Mira, da professora do maternal, e aqui estamos para a gravação de mais uma pré-aula, feita exclusivamente para você, professor, para você estar tendo mais um subsídio para passar para as suas crianças da EBD. E a lição que nós iremos ministrar hoje é a lição 7. Que tem por título 5 pães e 2 peixinhos. E onde está escrito esta história bíblica hoje? Está no livro de João, capítulo 6, onde você vai passar para a sua criança que a história que você vai passar na escola dominical hoje, ela está escrita na Bíblia. Mas antes, professor, não esquecendo de orar para que o Senhor esteja lhe direcionando para a sua aula, para que o Senhor esteja lhe dando criatividade. E é muito importante que antes de você preparar a sua aula, você peça ao Senhor Jesus para lhe dar criatividade, lhe dar sabedoria, para falar aquilo que as crianças precisam de receber de Deus através da tua vida. Então vamos orar, professor. Querido Deus, nesse momento queremos te agradecer por mais uma aula, Senhor, que está sendo preparada, meu Pai, para ministrar para tuas crianças, Senhor. Que elas possam ser alcançadas por Ti através da Tua palavra. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Não esquecendo, professor, como eu já sugeri nas outras aulas, de ter sempre um cartaz para que as crianças estejam sabendo que aquele momento é momento de orar. Então, como eu já falei em aulas anteriores, você faz um cartazinho para a menina e um para o menino, para que os dois sejam representados. Então, uma semana você convida a menina para orar e outra semana você convida o menino para orar. Mas hoje, a lição diz o seguinte: o espaço dos alvos. O que é que você quer alcançar com esta lição? Que a criança aprenda que Deus supre as nossas necessidades. Nós sabemos, professor, que nós precisamos criar fé no coração das crianças, mesmo que ainda elas sejam bem pequeninas, porque a turma do maternal é bem pequena, né, professor? Mas ela já aprende, porque criança, ela aprende a palavra de Deus dentro do ventre. Você sabia, professor? Alguns estudos já comprovam isso, que desde a criança, do ventre, a criança já tem o que aprender. E que se ela aprender da palavra de Deus, melhor ainda. Então, professor, nós vamos primeiro passar para a memorização de hoje. Como fala da multiplicação dos pães e dos peixinhos, então eu fiz a memorização justamente aqui, ó. 2 peixes e 5 pães. Onde é que está escrito? Eu sou o pão da vida. João 6:35. Mas, professor, é muito bom a gente ensinar a criança, depois de memorizar várias vezes, o versículo é que você cante também com eles. Então, vou passar para vocês esse versículo cantado. Eu sou o pão da vida. João 6:35. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João 6:35. É bem legal, né? Você também confeccionar um pãozinho com versículo para levar para casa. Um dedoche. Aí a criança, depois de aprender na escola dominical esse versículo, ela vai para casa com um pãozinho no dedo e vai cantando: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. João 6:35. Como foi isso que foi feito? Um pedacinho de emborrachado, pintado com giz de cera e escrito, ou você imprime, ou você escreve com a canetinha preta o versículo. E a criança, além de memorizar, ela vai levar para casa também. Ela vai evangelizar. E se o papai ou a mamãe estiver passando alguma dificuldade, questão financeira ou desempregado, ela vai levar a mensagem através do versículo, porque Jesus, Ele cuida de nós. Então é muito importante você passar isso para as crianças. Mas também eu trouxe sugestão aqui, ó, com vários os discípulos
onde Jesus reuniu a multidão, porque sempre onde Jesus estava tinha sempre uma multidão. E ali os discípulos acompanhavam a Jesus. E naquele momento, aquelas pessoas estavam com fome, porque passaram o dia todinho escutando Jesus falar do amor de Deus. E aí chegaram a um determinado momento, já no finalzinho da tarde, onde os discípulos disseram para Jesus: Mestre, despede esta multidão. Aí o mestre, porque elas já estão com fome, elas precisam ir para procurar alguma coisa para comer. Aí Jesus disse: dai vós a elas de comer. E aí os discípulos perguntaram: Mestre, onde é que nós vamos conseguir alimentar toda esta multidão, mestre? E aí Jesus falou para os discípulos: será que não tem alguém aí? Então eles encontraram no meio da multidão. Também vou passar aqui, para essa caixa cenário, onde eu recortei os próprios visuais. Aqui Jesus pregando para a multidão. E ali, o que foi que ele encontrou? O discípulo foi procurar e encontrou uma criança, que ela tinha para o seu lanche 5 pães e 2 peixinhos. E ali, será que ficou difícil para alimentar aquela multidão? Sim. Muitas vezes a gente sente uma dificuldade porque um pouquinho a gente acha que não vai dar para nada. Mas aí, sabe o que foi que aconteceu? Aquela criança trouxe aquele lanche até Jesus, porque quando Jesus está na casa, na situação, ele faz milagres. E aí Jesus orou. É muito importante apresentar para as crianças a importância de orar, tendo pouco ou tendo muito. E orar também por aqueles que não têm nada. E aí Jesus agradeceu ao Pai pelo aquele alimento. E ele ainda nos deixou uma lição. Ele disse que sabia que o Pai estava escutando ele. Nós temos que ter essa convicção que o Pai nos escuta na nossa oração. E ali, quando ele terminou de fazer aquela oração, o milagre aconteceu. Porque houve a multiplicação. E a multidão comeu tanto. Eu trouxe até aqui, também nesse saquinho, professor, que se você quiser usar uma criança, para também contar essa história, é bem interessante. Aí você vai até ensinar as crianças, porque eles estão na fase de aprendizado. Então você pode memorizar com ela. Jesus multiplicou. Tinha quantos pães? Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai perguntar às crianças: tinha quantos pães para alimentar aquela multidão, aquela criança? 5 pães. E quantos peixinhos que tinha? 2. Quantos peixinhos, criança? 2 peixinhos. E aí você vai também inspirar aquelas crianças a contarem que aquela criança trouxe o lanchinho dela, mas ela não foi egoísta. É um bom momento também de ensinar as crianças a aprenderem a dividir. E sabe o que foi que aconteceu? Quando aquela oração foi feita, aconteceu uma multiplicação. Toda aquela multidão, ela foi alimentada de uma maneira tão sobrenatural que ainda sobrou. E aquela multidão eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí ainda sobrou, 12 cestos. Aí Jesus deu a cada discípulo um cesto para alimentar a multidão. Veja, professor, que eu fiz os discípulos e fiz os cestos. E ali você também vai ensinando a criança a contar quantos cestos
foram oferecidos ali para alimentar aquela multidão. E deu para todo mundo. Todo mundo comeu pão, todo mundo comeu peixe, porque quando Jesus está na nossa vida, ele faz milagre e pode multiplicar o pouquinho que nós temos e fazer milagre, porque Jesus, ele faz milagres e maravilhas. E aqui, ó, aqui ele mandou organizar todo mundo sentar direitinho. Vou botar aqui na frente dessa primeira gravura. E todo mundo sentou, porque Jesus é organizado. Nós não podemos ser desorganizados, professor. Às vezes a gente deixa as coisas para a última hora e aí a gente termina correndo o dobro. Mas nós precisamos ser organizados. Jesus também ensinou o princípio da organização. E ali o sexto, aqui o sexto. Então assim, professor, nós precisamos fazer toda a programação do que vai ser feito. Então, aqui eu dei essa caixa cenário, ela serve para usar em várias histórias. E todo esse recurso aqui você pode utilizar várias histórias também. Mas vamos cantar agora a conclusão da história. Que diz assim: Jesus multiplicou 5 pães, Jesus multiplicou 5 pães, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Depois alimentou 5.000 homens, depois alimentou 5.000 homens, depois alimentou 5.000 homens, mulheres e crianças. Quer dizer, o versículo da memorização e agora o versículo da conclusão da história bíblica. Então, professor, é muito importante que você faça um arremate perguntando às crianças como foi feito. Então, primeiro você fez o quê? Você orou para iniciar a lição. Depois, cantou o versículo musicalizado, quer dizer, trouxe a memorização do versículo e depois cantou o versículo e depois foi para a história bíblica. Agora tem uma outra louvor, uma música da conclusão da história e depois a atividade que você vai preparar para fechar, para que a criança ela saia bem instruída na história bíblica que você contar, professor. A gente não pode fazer aqui, nós temos que fazer tudo em 15 minutos, para não ficar muito cansativo. Mas você tem mais um espaçozinho para se prolongar na escola dominical. Lembrando que as crianças do maternal, elas não ficam muito tempo paradas, concentradas. Por isso que é bom trabalhar o lúdico, é bom trabalhar a música. Se você puder também pesquisar outros louvores que têm a ver com a história, porque veja que tudo aqui está numa sintonia. Você não pode cantar um louvor diferente da história bíblica que você vai cantar. Então, vamos fazer uma conclusão novamente. Jesus multiplicou 5 pães, Jesus multiplicou 5 pães, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Depois alimentou 5.000 homens, depois alimentou 5.000 homens, depois alimentou 5.000 homens, mulheres e crianças. Amém, professor? Que Deus abençoe, que você esteja assistindo a aula da escola dominical, a pré-aula, que você curta, que você comente, porque é muito importante a sua opinião, até para que a gente possa melhorar algumas coisas que estivermos precisando acrescentar. Então, é muito importante que você comente e compartilhe, professor. E que Deus esteja usando e abençoando vocês na escola dominical. Deus abençoe, que tenha uma aula abençoada para que as crianças sejam edificadas na palavra através da sua vida. Não desista, se esforce, porque Deus tem uma recompensa para te dar. Deus abençoe.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.